Bom dia, pessoal. Vamos começar as orientações, então, do dia de hoje. Hoje é dia 11/11, é quarta-feira. A primeira atividade, então, é da matéria de português. Hoje, iremos aprender um novo termo. Para ficar mais claro, vamos fazer as atividades da página 148 e não esqueça de ler o verbete dessa página. Ele é importante. Então, vamos lá. Na página que eu digitalizei do livro de português. Opa. Aqui. Então, aqui a gente hoje vai começar a falar sobre adjetivos. Então, a gente já tinha comentado lá na sala sobre substantivo, que são as palavras que dão nome às coisas, e os adjetivos são aqueles que atribuem característica para esse substantivo. Por exemplo, menina é um substantivo e vamos supor, ela é carinhosa. Menina carinhosa. Então, menina substantivo, carinhosa, que é uma qualidade, alguma coisa que é da menina, é uma característica da menina. Então, o carinhosa vai ser o adjetivo. Então, adjetivo é tudo que é alguma característica que você está atribuindo para algum substantivo. Tá? Substantivo é tudo aquilo que dá nome para as coisas. Se eu falo o computador é preto, preto é o adjetivo e computador é o substantivo, beleza? E aqui tem algumas atividades. 1. Releia essa frase do texto. Deu minhoca na história. O escritor reparou que a mandioquinha não era feia, não. A. Como era a mandioquinha? Circule na frase acima. Então, aqui está perguntando como era a mandioquinha. Está perguntando o adjetivo. Qual que é a característica da minhoquinha? E é para você circular. B. Sem essa característica, você saberia como é a personagem? Então, aqui é mais uma resposta mais pessoal, mas releia e pense. Sem essa característica que está aparecendo aqui na frase, você conseguiria saber como que ela é? Pensa, apaga da frase e tenta ler e daí tenta imaginar como ela seria. Se tem como. E coloca a sua resposta. C. Se a mandioquinha não era feia, não, de que outra forma o trecho acima poderia ter sido escrito? Então, aqui está pedindo para você substituir esse termo aqui. O que pode substituir isso daqui que dê o mesmo sentido? Você pode tampar isso daqui com o dedo e tentar colocar alguma coisa que dê o mesmo sentido, uma outra palavra que dê o mesmo sentido, ou outras palavras, pode ser mais de uma, né? Tá? 2. Releia mais estes trechos. Então, aqui tem mais 2 trechos. Manhã clara, céu azul, a minhoca apareceu na janela do escritor. Segundo, vestido engomado, lação de fita na cabeça, a minhoca era bem engraçadinha. Que característica se refere a cada substantivo abaixo? Então, aqui tem o substantivo, eles colocaram já o substantivo, e você tem que ler aqui em cima, nesses 2 trechinhos, e achar qual é a característica, o adjetivo, né? Aqui ele está chamando de característica, mas a gente já pode chamar de adjetivo para vocês já irem se acostumando com esse termo. Então, qual é o adjetivo? Qual é a característica da manhã? Qual é a característica do céu? Qual é a característica do vestido? E qual é a característica da minhoca? Terminando essa parte, português hoje é só uma página. Aí a gente então vai para a parte de matemática. Lembrando que vocês, a turma tem 2 modelos de livro de matemática, então algumas pessoas vão encontrar essa atividade na página 177, outras vão encontrar na página 206. E também, só para ressaltar, o conteúdo que a gente vai trabalhar nessas páginas, que tem que ter nessas páginas, é resolução de situações, problemas envolvendo dinheiro, sistema monetário. Então, vamos lá aqui. Hoje eu abri no mesmo. Então, é essa atividade aqui que tem que aparecer para vocês. Eu vou ler, vocês tentam fazer e na correção a gente conversa. 1. Para as despesas com as fantasias, as meninas do forró juntaram suas economias. Joana tinha as cédulas e moedas indicadas abaixo para fazer a compra.
Então, aqui tem todas as cédulas, 2 de 5, 2 de 10, 2 de 2 e 3 de R$1, 3 moedas. Sabendo que ela gastou R$32, com quanto ela ainda ficou? Então, você vai ter que somar, descobrir quantos que ela tinha e a partir do quanto que ela gastou, descobrir quanto sobrou. 2. Luciana trocou 8 moedas de 50 centavos por moedas de R$1. Assinale a resposta que indica quantas moedas de R$1 ela recebeu nessa troca. Então, aqui você só vai assinalar. Tem 4 opções, A, B, C, D. E você vai fazer um X, ou pintar, ou como queira, mas vai marcar qual você acha que é a resposta correta. 3. Carol juntou as seguintes moedas. Então, aqui tem várias moedas. E a pergunta aqui embaixo, quantos ela tem? Então, quanto de dinheiro ela tem? Vocês vão ter que somar e descobrir quanto que ela tem. E colocar aqui. Bem tranquilo, né? Aí, opa, de novo. Ah, não. Fechei. Voltei. Aí, terminando a parte de matemática, então sobra daí só geografia. Hoje a gente vai ver algumas transformações que podem acontecer em decorrência de fenômenos da natureza. Para isso, transformações do relevo, tá? Eu não coloquei aqui. Mas a gente vai ver no livro. E essas transformações podem acontecer devido a fenômenos da natureza. Claro que o homem também pode interferir e mudar o relevo, mas aqui a gente vai ver mais relacionado à natureza. Para isso, vamos ler a página 48 e 49 e responder a questão 5 da página 48. Então, vamos lá no livro. Aqui. Então, a 5 da 48 é essa aqui, tá? Essa que a gente vai responder. Essa 6 aqui não precisa. Vamos ler. Transformações do relevo pela ação da natureza. O relevo transforma-se pela ação da natureza. As alterações podem ser repentinas, quanto causadas pela ocorrência de terremotos, vulcões ou lenta, percebida após milhares de anos. Então, só um comentário. As rápidas, geralmente relacionadas a terremoto, depende se aquele lugar ele tem um vulcão, ou a hora que ele entra em erupção ele pode mudar o relevo. Então, essas são as rápidas. E daí tem as lentas, que são percebidas depois de milhares de tempo, que é o desgaste que acontece, que a gente vai ler agora. Chuvas e ventos provocam um lento desgaste nas rochas que formam o relevo. A água dos rios também desgasta aos poucos os materiais dos terrenos por onde o rio passa. Então, aqui está falando sobre a chuva e o vento. Então, a chuva, quando ela cai, por exemplo, no pico dessas montanhas, ela vai promovendo um pequeno desgaste. Você pode ver que quando chove, a terra fica mais mole, ela escorre com água e isso leva a terra embora. Então, se você está num lugar alto, essa terra ela vai escorrer junto com a água para os lugares mais baixos, que é isso que a gente vai ver aqui sobre erosão e sedimentação. Então, a chuva, o vento também pode acontecer isso. A chuva às vezes pode, por exemplo, as gotas de chuva intensa, num lugar onde não tem uma caída, aí a água da chuva não consegue levar os sedimentos embora, a terra. Mas a chuva deixou aquilo ali mole. Então, a hora que seca, fica um pouquinho mais leve. Então, o vento forte pode levar aqueles sedimentos ali com o vento. Porque é igual quando tem poeira, quando tá muito seco e tem muita poeira no ar. Porque o vento tá levando. O vento também pode levar essa poeirinha e daí vai acontecer nesse processo que a gente vai chamar de erosão, que vamos ler aqui agora. O processo de desprendimento de materiais das rochas e do solo e seu deslocamento para outros locais é chamado de erosão. Então, isso que eu acabei de falar, que é quando os sedimentos se soltam, então esse processo aí é o processo chamado de erosão, quando ele se solta e sai do lugar onde ele deveria ficar, mas ele acaba saindo por causa da chuva ou do vento. E o acúmulo desses materiais, provavelmente, necessariamente nos locais mais baixos,
vai ser chamado de sedimentação. Então, olha aqui, nessa fotinha aqui em cima, a gente consegue ver bem isso. Ó, acompanha onde eu vou riscar. Vocês estão vendo que a água está baixa aqui e que as montanhas estão mais altas do que aqui na outra foto? Justamente por isso. O que aconteceu? Essa terra que estava aqui, não deixa de ser uma terra, é rocha, mas vamos chamar de terra que é mais fácil de vocês entenderem. Essa terra que estava aqui em cima, ela foi se desgastando, virando poeira, e o vento e a água foi levando ela para o fundo desse rio ou mar, depende do que é isso, né? Foi indo para o fundo. O fundo, então, foi ficando mais alto. Olha aqui nessa fotinha aqui, ó, tá vendo que tá ficando mais alto aqui? Até colocado aqui a sedimentação. Esse fundo vai ficando mais alto, com essas pontas das montanhas que estão caindo ali na água. A água vai ficar mais alta, então você nota que aqui a água é bem mais alta que esse limite que tá aparecendo aqui na imagem, na primeira imagem. Sai. Então, olha, aqui tá baixinho, aqui já tá altão, e as montanhas estão mais baixas, bem mais baixas que aqui. Ó, a gente pode perceber, até mesmo pela ilustração que foi feita, que quando a montanha ela é bem alta, conforme vai aumentando a altitude, a temperatura vai diminuindo, por isso que tem essa neve no pico. E aqui já tá tão baixa que quase nem tem neve. Então essa é uma coisa que a gente pode perceber, por isso que podemos dizer que essa daqui tá bem mais baixa. Aí, aqui tem um pequeno... deixa eu só ler aqui. Erosão, desgaste e perda de materiais. Então, os materiais que estão aqui em cima, seja rocha, seja terra, seja o que for, são perdidos. E eles saem daqui e vão para o fundo dessa água aqui. Não necessariamente tem água, tem alguns lugares que não. Mas esse acúmulo de materiais que vieram de outro lugar é chamado de sedimentação. Prestem atenção nessa parte aqui, que ela é importante. 5. Vamos já responder a 5, né? Complete as lacunas da frase com as palavras do quadro. Então, tem 3 palavras aqui: erosão, sedimentação e camadas. E tem 3 espaços para vocês preencher. Então, vocês vão ter que analisar qual que se enquadra em qual lugar. Vamos lá. Na transformação do relevo, o processo de o quê? Sedimentação, erosão ou camadas retira materiais das rochas em determinados locais e transporta para outras áreas. Então, o que é isso? Está caracterizando o quê? As camadas, a sedimentação ou a erosão? Então, vocês vão pensar e colocar a resposta aqui. Aí, aqui na segunda parte, ali os materiais se depositam formando novas o quê? Por meio do processo de... Então, vai formar nova o quê? Por meio do processo de quê? Tá falando de materiais que são depositados. Então, vocês vão ter que analisar e pensar aí qual que é a mais adequada para vocês colocarem aqui, beleza? Deixa eu apagar para a hora que a gente for respondendo, tá tudo rabiscado. Aí, então, a gente vai para a segunda parte. As formas de relevo e as construções de moradia. Aí aqui já vai falar um pouquinho mais sobre a ação do homem, um pouquinho. Vamos lá. Você já pensou em como as diferentes formas de relevo influenciam no modo de vida das pessoas? A construção de moradia, por exemplo, pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo do relevo. Em geral, o relevo mais plano é mais favorável. Porém, as áreas de relevo plano e baixo geralmente estão próximas a rios e podem inundar em épocas de muita chuva. Então, aqui falo mais agora, por enquanto, do processo de construção dessas moradias que o relevo influencia. Então, geralmente, a não ser aquela população ribeirinha, que só aquela população que usa da pesca, que trabalha com pesca, essas coisas assim, que julga necessário e melhor morar perto de rios. Então, daí elas acabam morando lá em casas bem parecidas com essa aqui, que elas são mais erguidinhas, tem um suporte embaixo, elas são mais altas para quando tem enchente não molhar toda a casa.
Então, em alguns lugares, você não vai ver construção porque é muito ruim construir. Por exemplo, imagina construir uma casa numa montanha. Aí qualquer chuvinha pode desmoronar a casa, é o que acontece nos morros, que a gente ouve falar. Geralmente tem favela nos morros, né? Mas por que acontece aquele desmoronamento? Porque é muito íngreme. Então a chuva, ela mexe com a terra. A hora que começa a chover, a terra vai ficando mole, as casas vão desabando, literalmente. Então não é recomendado construir em morro. No caso lá, é outra situação, que daí vocês vão estudar mais pra frente, provavelmente em história, o porquê que foram construídas aquelas casas onde estão. Não é o nosso assunto agora, mas enfim, racionalmente, não deveria ter sido construído lá, né? As pessoas, de modo geral, procuram lugares mais planos e elevados para construir sua moradia para não ter esse problema. Por exemplo, aqui em Rio Preto, a gente tem o problema de a cidade ter sido feita na encosta de um rio. Então, tem algumas ruas aqui que, quando chove muito, acaba alagando, enchendo. Então, esse é um dos problemas. Por isso que a maioria das cidades são construídas um pouco mais longe do rio. Os rios até passam por perto, mas não no meio da cidade, como é o caso de Rio Preto, né? Passa mais na lateral. E geralmente, daí na lateral não interfere tanto assim na vida da população, né? Bom, isso daqui é o que a gente tinha para conversar hoje. Isso daqui faz parte das 6, também não é para fazer. A gente só vai ler esse trechinho. Vamos lá? Para evitar o alagamento em áreas sujeitas à inundação, algumas casas são construídas sobre palafitas, que são esses pauzinhos aqui, né? Estacas que deixam a casa em nível mais elevado. Palafita na margem do rio Amazonas, em Itacoatira. Amazonas, 2015. Então, esse daqui é no Amazonas, em Itacoatiara, né? Foi errado. Então, lá no Amazonas é muito comum a elevação dos rios em época de chuva. Até mesmo porque ela tem muitos rios. Então, a população acaba não tendo muita opção. E a pesca lá é muito forte. Então, acaba tendo várias dessas casas aqui. Por isso, daí eles tomam uma precaução. Se eles sabem que vai ter enchente, eles constroem essas casas já mais altas para não ter que se incomodar com isso, né? Bom, finalizando, então, a parte de geografia. Aí, acabou nossa aula de hoje. A gente se vê amanhã. Só já começando a avisar, amanhã é o nosso último dia de aula, então, da semana. Na sexta-feira vai ter reunião pedagógica, então, como era antes, quando tinha aula, que não ia ter aula, vocês não precisavam ir à escola, novamente, igual a gente não vai ter aula. Porém, tem a prova do OBA, que ela será aplicada no dia 12, para quem puder fazer no dia 12, e no dia 13 também, para quem não puder fazer no dia 12. Não é que pode fazer 2 vezes. É quem pode fazer no dia 12 faz, já no dia 12 fica livre. E quem não puder no dia 12 tem ainda o dia 13 para fazer também. Mas a gente vai conversar mais sobre isso depois, beleza? Bom, isso foi tudo. Até amanhã, na aula de amanhã.